Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal Profecias Atuais. Você que ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, dê o joinha, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E você que já é inscrito, continue compartilhando para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com os estudos da Bíblia, dos estudos proféticos do livro de Daniel, do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos fazer uma pausa nos estudos do livro de Daniel e Apocalipse. Nós vamos estudar uma doutrina bíblica que vai nos ajudar muito quando a gente for estudar, continuar a estudar as profecias bíblicas. Só que nós precisamos estudar isso agora para que isso fique bem claro na sua mente, para que depois não surja dúvidas, assim como eu imagino que deve ter surgido quando nós estudamos o último estudo do capítulo 8 de Daniel, em que a gente conversou sobre o julgamento e a ressurreição dos mortos e tal, e talvez você tenha ficado um pouco confuso. Então hoje nós vamos estudar um assunto que não é profético, mas tem a ver com profecia, que é a mortalidade da alma. Por isso, desde já lhe peço que você curva a sua fronte, feche os seus olhos, ou se você não puder fazer isso, mas fique em atitude de oração para que nós possamos começar o nosso estudo. Pai bendito, mais uma vez nós te pedimos a tua presença através do seu Santo Espírito para que seja o nosso professor no estudo desse assunto tão importante. Pedimos com perdão os nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na concepção grega, que é a que nós herdamos até hoje, o mundo é dois, tem a dualidade. Então, eles acreditam no mundo espiritual e no mundo físico. E aí, quando a matéria morre, a alma ainda fica vagando. É a doutrina da imortalidade da alma. A Bíblia já fala de uma maneira totalmente diferente. A Bíblia já começa o capítulo de Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 2, falando de uma outra concepção sobre a humanidade. Ele fala o seguinte, no verso 7, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, segundo a Bíblia, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. É junção de barro com fôlego de vida, vira uma alma, vira uma pessoa. O que é o fôlego de vida? Essa palavra fôlego de vida, ela é tradução do hebraico ruach. Ruach é o fôlego, é como se fosse o vento que Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro para ele se tornar alma vivente. Então é como se fosse uma lâmpada. Uma lâmpada por si só ela não ilumina. A eletricidade por si só ela não ilumina. A eletricidade mais a lâmpada ela ilumina. O homem sem o fôlego de vida, ele não é nada, ele é um boneco de barro. O fôlego de vida sem o boneco de barro também não é uma pessoa. Ele só é uma pessoa quando junta os dois. Essa concepção bíblica de alma. Tanto é que você vai ver essa expressão várias vezes na Bíblia, quando que fala que Jacó desceu até o Egito em torno de 70 almas. Alma é pessoa. Você vai ver algumas passagens na Bíblia falando sobre isso. O livro de Eclesiastes, que nós acreditamos que foi Salomão que escreveu, ele fala o seguinte, no capítulo 12, ele fala, no verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Esse espírito não é o espírito entidade, esse espírito, ele é o fôlego de vida, mesmo porque se esse espírito fosse uma entidade, então todo mundo vai para o céu. Porque se o pó volta à terra e o espírito volta para Deus, então, independente se você está salvo ou não, você vai para o céu. Porque o fôlego volta para Deus, o espírito volta para Deus. É que esse espírito não é entidade, esse espírito é fôlego de vida. O próprio capítulo 5 de Eclesiastes, ele fala, capítulo 9 de Eclesiastes, ele fala assim, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram.
para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, morreu, morreu. O morto não sabe coisa nenhuma. Jesus fala que essa morte é assemelhada ao sono. Quando que ele fala lá em João capítulo 11, o Evangelho de João capítulo 11, ele assemelha a morte a um sono. Ele fala assim, ó, quando Lázaro morre, e a notícia do seu amigo Lázaro chega a ele, no verso 11, capítulo 11, verso 11, fala, isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 12, disseram-lhe, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. E aí no verso 14 diz, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então, para Jesus, a morte é um sono. A pessoa descansou e está no pó da terra, esperando o dia da ressurreição. Mesmo porque nós já lemos várias vezes esse texto aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Paulo fala, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Ora, se quem morreu ou já foi para o céu ou já foi para o inferno, então vai ressuscitar quem? E outra, quando Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro, Lázaro já fazia 4 dias que tinha morrido. Então vamos aplicar essa doutrina da imortalidade da alma, que depois que morre a pessoa ainda tem consciência ou a alma vai para algum lugar. Lázaro já fazia 4 dias que estava no céu. Aí Jesus Cristo vai e ressuscita Lázaro. Se você fosse Lázaro, você ficaria feliz? Você já faz 4 dias que você está no céu, e aí Jesus te ressuscita, chama de volta, vem cá Lázaro, ressuscita, e você passa a viver essa vida medíocre, nesse mundo de pecado, depois de ter 4 dias no céu. É esse que é o problema da mortalidade da alma. Ninguém morre e já vai para o céu. A pessoa morre e fica descansando, esperando o dia da ressurreição. Agora nós vamos ver alguns textos em que parece que isso se contradiz. O primeiro texto, provavelmente, que vem na sua mente é a morte, a crucificação dos malfeitores com Jesus na cruz, né? E quando que Jesus fala no capítulo 23 de Lucas, verso 42, o malfeitor diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu já vi algumas pessoas explicando, falando que aí teria uma vírgula, que na verdade Jesus não está falando, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Fala, na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Só que no original não tem vírgula, o grego não usa vírgula. Então como que a gente consegue entender isso daqui? Quando você dorme, você tem noção de tempo? Não. Quando você dorme, você não sabe quanto tempo se passou. Para o ladrão da cruz, realmente foi hoje. Ele morreu ali e ele descansou. Quando ele abre o olho, ele já está no dia da ressurreição. Então não tem nenhuma contradição aí. Um outro texto que poderia ter contradição também, que eu provavelmente já deve ter vindo na tua cabeça, é Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 tem a parábola do rico e do Lázaro. Só que agora aqui a gente já tem que ter uma interpretação bíblica. Na Bíblia, você tem vários tipos de literatura. Então, do livro de Gênesis até Esther é chamado livros históricos. O que é um livro histórico? É que ele está narrando uma história. É como se fosse um jornal, uma novela. Então, tem 5, às vezes 10% de simbolismo. O resto é literal. Pedra é pedra mesmo, mar é mar mesmo, leão é leão mesmo. Não tem nada simbólico. Nos evangélicos, também é a mesma coisa. Evangelho é um livro literal. Porém, as parábolas são simbólicas. Eu não posso pegar uma parábola e transformar ela numa maneira literal, mesmo porque vai contra umas doutrinas bíblicas. Por exemplo, se você pegar a parábola das 10 virgens, tem um noivo esperando, 10 virgens esperando um noivo. Então Jesus é a favor da poligamia. Se você for pegar a parábola do semeador, o semeador sai espalhando semente
e a semente cai onde cair. Sendo que nós sabemos que para você semear, primeiro você ara o solo, prepara o solo, rega, aduba, depois você vai plantar. Então eu não posso tomar essa parábola de uma maneira literal, falando que o rico morreu e foi para o inferno e o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, ou foi para o céu. Mesmo porque o Lázaro está vendo o rico sofrendo lá. Então você imagina você morrer e ir para o céu, e de lá do céu você está vendo, por exemplo, se seu pai se perder, seu pai se queimando no fogo do inferno. Eu não, desculpa, mas eu não acredito em um Deus que tenha esse caráter. Meu Deus é Deus misericordioso. Eu não vou ficar vendo meu pai queimando. Senão, o céu não vai ser um lugar de deleite, um lugar de alegria. Eu vou ficar vendo os meus entes queridos que se perderam, morrendo, queimado lá no inferno. Tudo isso aqui é simbólico. O que Jesus quis dizer nessa parábola? No final da parábola ele explica. Ele fala o seguinte no verso 27, quando o rico está implorando para o Lázaro, né? Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa, falando com Abraão, né? Que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, isto é, o Antigo Testamento. Moisés, os 5 livros do Pentateuco, e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a lição dessa parábola é que Jesus está falando: ouçam as Escrituras, não procurem os mortos, mesmo porque no Antigo Testamento tem leis falando sobre isso. Não procure os agoureiros, não procure os feiticeiros, não procure os necromantes. Não procurem os mortos estão mortos. Procurem as Escrituras. Não pode vir alguém de lá do mundo dos mortos vir conversar com alguém, ou não tem nenhum morto perambulando por aí. Mas talvez você ainda esteja pensando: Fernando, mas eu já tive algumas experiências sobrenaturais, ou conheço alguém da família que já teve alguma experiência sobrenatural, de conversar com alguém que já morreu. Já conversei com o meu pai, já conversei com o meu irmão, já conversei com a minha mãe em algum centro espírita, e era a voz do meu pai, e ele sabia tudo que a gente tinha conversado, coisas que só eu e meu pai sabia, e como não é o meu pai. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás tem um poder, o poder da transformação. Ele pode se transformar em outras pessoas. E os seus anjos caídos, os demônios, também podem se transformar em outras pessoas. Então, esses espíritos desencarnados, essas entidades, essas almas que supostamente são parentes de alguém, na verdade são demônios que estão se passando por mortos para se falar com outras pessoas. Isso nós vamos aprender mais para frente de quem implantou essa doutrina, quem trouxe essa doutrina para o cristianismo foi quando começou a se instaurar a Roma papal. Por quê? Porque ela tira esse mandamento de não adorar imagens de escultura. Por quê? Porque teve um sincretismo religioso entre os costumes pagãos de Roma e o cristianismo, em benefício dos dois costumes, das duas crenças, né? Para não ter muita diferença. Então, os templos que eram pagãos, os templos de Zeus, de Apolo, de Diana, passou a ser o templo de Paulo, o templo de Pedro, o templo de Maria. Mas como que nós vamos ter um templo para o apóstolo Paulo se Paulo morreu? Não, Paulo não morreu. Paulo está intercedendo por você no céu. Maria está intercedendo por você no céu.
Desculpa, irmão, mas ele não está intercedendo. Paulo morreu, está esperando o dia da ressurreição. Maria morreu, está esperando o dia da ressurreição. Ela não pode interceder por ninguém. Os mortos não ouvem, os mortos não intercedem, os mortos não dão louvor. Eles estão no pó da terra esperando o dia da ressurreição, tanto para a alegria eterna da salvação ou talvez da perdição eterna do dia do juízo final. Espero que isso tenha ficado claro. Nós temos 1.200 versos na Bíblia mostrando que existe, que a mortalidade é da alma, a alma morre, que não existe alma vagando, não tem imortalidade da alma. Isso é uma doutrina greco-romana que foi instaurada depois no cristianismo. Eu gostaria de terminar com um texto de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. No verso 20, ele diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, quem pecou, morre. O salário do pecado é a morte. Todos nós um dia vamos passar pela morte, porque todos nós somos pecadores. Mas se morrermos em Cristo, agarrados na fé em Cristo, podemos ressuscitar para o dia da salvação. Que você possa ter esse conforto na sua vida. Muitas pessoas não sabem o que aconteceu com seus entes queridos, muitas pessoas estão à deriva aí com muitas informações que talvez não consolem você. Não sei se você perdeu alguém, mas se você perdeu, tenha o conforto e o consolo que essa pessoa está descansando e que ela está esperando o dia da ressurreição. E se essa pessoa morreu em Cristo, e só quem sabe falar se essa pessoa morreu salvo ou não é o próprio Deus, nós não temos o direito de julgar, essa pessoa vai ser ressuscitada e vai ser levada para os céus junto com você, se você aceitar a Jesus Cristo. E aí todos nós poderemos viver juntos eternamente, numa alegria sem fim, junto do nosso Deus. Que Deus abençoe. Se você tiver mais alguma dúvida, nos procure, que nós teremos prazer em tirar todas as suas dúvidas. No próximo vídeo, vamos estudar o livro de Daniel de novo. Vamos voltar com o capítulo 9. Então, a lição de casa é ler o capítulo 9. Leia lá o capítulo 9 para que nós possamos já entrar estudando esse capítulo e entender mais o que Deus quer passar para a nossa vida. Deus abençoe e que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.